Olá pessoal, Thiago Pellegrini aqui na Crocodile Pop, um dos instrumentos mais aclamados dos últimos anos. Uma união entre John Mayer e PRS criou uma guitarra incrível, pegada maravilhosa, uma ergonomia incrível e um timbre gigante. Aquela pegada de braço de extrato Early 60s que é perfeita. Eu sei que é controverso, mas a Silver Sky é uma das melhores extratos que você vai tocar.